Graças e paz, irmãos. Amém? Eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de compartilhar o Evangelho. Eu quero agradecer especialmente ao pastor Jorge pela confiança. Quero agradecer a Maísa também, né? Todo mundo é amigo de Maísa. Quero agradecer a Maísa pelo convite, agradecer a juventude também, que acho que a gente já tem uns 3 anos seguidos, né? Vindo aí, e Deus abençoe vocês, amém? Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Mateus 7, a partir do versículo 21. Mateus 7, a partir do versículo 21. Mateus 7, 21. Nós vamos ler até o versículo 27. Todos acharam? Lemos assim a palavra do Senhor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Que o Senhor Ele nos conceda luz. Obrigado, meu querido. Está ótimo. O Senhor nos conceda a luz do Espírito, para que a gente possa compreender o texto, e que o Senhor Ele nos conceda a fé, não só para crermos, mas, como diz o tema, também para vivermos por meio dessas verdades. Amém? Meus irmãos, nós estamos num dos textos mais conhecidos, pelo menos pela igreja, no Novo Testamento, ou pelo menos, não digo o texto, mas pelo menos o bloco do texto, que é aquilo que também chamamos de perícope, que é o famoso Sermão da Montanha, aonde o Senhor Jesus, Ele traz o seu ensinamento sobre as Escrituras. Ele não traz outra Escritura, Ele traz o seu ensinamento sobre as Escrituras. Uma das muitas histórias da mitologia grega é sobre um deus chamado Hermes. E uma das coisas que Hermes ele fazia, tudo bem, meu querido, era trazer aos homens a mensagem dos deuses. Ele era o intérprete, ele era o
hermeneuta, o intérprete dos deuses, e por isso ele era conhecido como Deus Hermes. Daí vem a palavra hermeneuta. Eu gosto sempre de lembrar dessa história, desse mito, por conta do que Jesus está fazendo aqui. Jesus, ele está sendo o hermeneuta de Deus. Jesus, ele está sendo aquele que interpreta, não só interpreta as Escrituras, ou seja, como qualquer rabino, Jesus está sendo aquele que traz aquilo que Deus quis verdadeiramente dizer com as Escrituras. Não é à toa que você vai ver, não é uma, não é duas, não são 3 vezes, Jesus dizendo assim: vocês viram e ouviram o que os antigos ensinaram. Logo depois ele diz: eu, porém, vos digo. Vocês aprenderam dessa forma, eu, porém, vos digo. Os antigos ensinaram dessa forma, eu, porém, vos digo. Então, Jesus é aquele que traz a real interpretação e a forma como os seus discípulos eles devem viver. Alguém já disse que um dos dois, ou aqui é apenas um texto, ou o Sermão da Montanha é apenas um sermão de Jesus, né? Haja vista que Jesus gostava de pregar, né? Jesus era igual a Paulo. A palavra de Deus diz que Paulo pregou durante toda uma noite, a ponto de que um jovem adormeceu na janela e caiu, né? Então Paulo passou toda uma noite pregando. E quando a gente vê alguns sermões de Jesus, a gente percebe que Jesus também gostava, né? Então algumas pessoas entendem que aqui o Sermão do Monte é apenas um sermão. Outros, olhando também para o texto de Lucas, entendem que não, entendem que é uma compilação de sermões, são vários sermões, aonde se foi ali colocado todos juntos ali, né, pelos evangelistas, nesse caso, por Mateus. Eu gosto de entender que é apenas um sermão, eu gosto de entender que é um período de discipulado de Cristo Jesus. E o mais interessante disso tudo é como Jesus termina. Jesus, ele traz toda a sua interpretação e trazendo consigo o peso de que a forma como ele interpreta e a forma como ele ensina aos seus discípulos é a forma que Deus sempre quis que os antigos, os mestres, os religiosos, os escribas e tantos outros, que todos eles ensinassem ao povo. Porém, assim não foi feito. Então, quando chega agora no final do seu versículo, no final desse bloco de texto, no final do Sermão do Monte, Jesus ele vai fechar com chave de ouro. Jesus ele começa a falar de alguns perigos que já acontecia, mas que com certeza a partir dele aconteceriam bem mais, que seriam o quê? Falsos profetas e falsos mestres que estariam ensinando a partir daquilo que Jesus disse ao seu povo, à sua igreja. Não é à toa que ele diz antes aqui, né? Acautelai-vos dos falsos profetas. E Jesus nos ensina como ter cautela. Jesus nos ensina como se guardar dos falsos mestres. Jesus, como é que se guarda do falso mestre? É você tendo uma reação brusca, é você desconfiando das pessoas, é você olhando para, exemplo, para o pregador que aqui está e dizendo, parece que, será que? Ou deve ser uma vida cristã à base da interrogação? Jesus diz, não. Com falsos mestres, com falsos profetas, como é que vocês lidam? Vocês lidam com o tempo. Lidam com o tempo. Por quê? Porque para ele ser profeta e para ser mestre, se tem uma coisa que ele tem que saber, é falar. Ele tem que saber falar. Se for um profeta, ele ainda vai vir com uma prerrogativa que faz com que qualquer um trema na base. E qual é essa? É olhar e dizer, assim diz o Senhor. A partir daí, meu amigo, a
pessoa já treme e diz, primeira coisa que vem na nossa cabeça é, e se Deus realmente falou? E agora? Eu posso estar me levantando contra o próprio Deus. Hoje nem tanto, mas naquela época, meu amigo, se alguém diz assim diz o Senhor, o povo calava a boca. Já pensando que ninguém seria tolo o suficiente, ou melhor, seria louco o suficiente de dizer assim diz o Senhor, sem o Senhor ter dito. Haja vista a lei dizia, se alguém disser assim diz o Senhor, e o Senhor não tiver dito, que seja apedrejado. Mas tem louco para tudo. Então Jesus diz, como é que se dá com os falsos profetas? Como é que se dá com os falsos mestres? Tempo. Por que tempo? Porque você pode até enganar na fala, mas é impossível na vivência. Por mais que você queira passar uma boa imagem, com o tempo, com as coisas, à medida que as coisas vão apertando, as pessoas elas vão se mostrando. Já vista algo muito corriqueiro, alguém dizer assim, olha, você só vai conhecer a pessoa mesmo depois que casar com ela. Aí você vai saber as manias, aí você vai saber como é que lidar de verdade. Você vai saber que enquanto está no namoro, brigou, cada um vai para a sua casa. Mas quando casou, brigou, ainda vai dormir junto ainda. E é aí que a gente vai ver quem é quem. Então, tempo. Só que não termina aí. Jesus, ele não traz alertas somente para falsos profetas e falsos mestres. Jesus também traz alertas para a sua igreja. Para que você não caia em si e diga, talvez eu seja um falso crente. Então, Jesus fecha com chave de ouro, porque Ele tem cuidado com os seus discípulos. Ele tem cuidado comigo e com você. Ele não quer nunca que você fique de tal forma, a ponto de toda pessoa que chegar, você esteja o tempo todo apontando, dizendo, ali é falso mestre, ali é falso profeta, ali não é, ali não é. Não. Principalmente que você comece e diga o que eu sou, quem eu sou, que tipo de cristão eu sou. Então no versículo 21 ele diz, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meus irmãos, nós estamos aqui, eu vou separar o nosso sermão em 2 pontos, certo? Primeiro é a falsa confissão. E segundo, o intelectualismo frágil, certo? 2 pontos. Então, primeiro a falsa confissão. Jesus diz que naquele dia, pessoas chegarão, ou seja, precisamos ter cuidado, porque se Jesus disse que pessoas chegarão, então vai chegar. E qual o cuidado que eu tenho que ter? Para que não seja eu. Então Jesus diz que naquele grande dia, pessoas chegarão e dirão assim, Senhor, Senhor. E a partir do momento que se diz Senhor, Senhor, é reconhecimento e adoração. Não, ninguém aqui está chegando para Jesus dizendo profeta, grande profeta. Ninguém está dizendo mestre, bom mestre, como disse o jovem, né? Que
voltou atrás, e muito menos como Nicodemos. A pessoa não tem dúvidas de quem Jesus é, pelo menos não parece ter. A pessoa tem uma confissão muito boa, muito boa. Senhor, Senhor. Ele reconhece, a pessoa reconhece que Jesus é Senhor de todas as coisas. Senhor, Senhor, ou seja, a pessoa se acha servo de Cristo Jesus. Senhor, Senhor, a pessoa reconhece a soberania de Cristo Jesus. Senhor, Senhor, a pessoa confessa. Confessa. Tu és Senhor. Lembra de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és Senhor. E agora ela vai apresentar, vai dar carteirada, vai apresentar as suas prerrogativas. E não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Veja bem. Porventura, não temos nós profetizado, e aí você pode entender como você quiser. Você pode entender profecia como a palavra direcionada do púlpito, ou quem sabe, você, ainda como batista tradicional, seja carismático e entenda como algo vindo diretamente de Deus. Uma profecia particular, é claro que não geral, porque ninguém aqui é apóstolo, mas algo individual. Nós profetizamos em teu nome. Ou seja, no mínimo, seja de forma carismática, ou seja, de dom, ou seja, de forma mais específica, como pregação, de qualquer forma, essa pessoa falava em nome de Cristo Jesus e trazia as palavras de Cristo Jesus. Pelo menos ela achava. Nós profetizamos em teu nome, e em teu nome nós expelimos demônios, meu irmão. Demônio só sai a partir do nome de Cristo Jesus. Eu vou contar uma história aos irmãos aqui, bem interessante, eu vou dizer interessante, os irmãos julgam a história. Certa vez, eu estava no início do seminário, pastor Jorge, fui convidado no interior por um amigo, obrigado meu irmão, fui convidado por um amigo, e aí disse assim, um amigo não, um conhecido, porque conheci ele na loja onde trabalhava, ele disse assim, rapaz, vamos pregar lá na minha igreja, lá, a gente falou, tudo bem, não tem problema nenhum. E aí consegui a folga e fui. Chegou lá, era uma daquelas igrejas após o pentecostalismo. Após o pentecostalismo. E aí você, pregador e convidado, meu irmão, você faz só o seu trabalho. Na hora que chegar, palavra, você faz de conta que não está vendo nada. Eu digo, pois bem, aprendi assim, vai ser assim, fiquei. E aí preguei, depois que eu preguei, de novo aquele mesmo movimento, eu digo, não tem problema nenhum. E aí no final, a gente foi para a casa desse irmão, né? Ele falou, não, você dorme em casa, eu digo, não tem problema nenhum, meu irmão, a gente está aqui para servir. Para mim até melhor, que a gente não fica só, a gente conversa e tudo mais. Cheguei. E ele me contou de um dia, em que um demônio se manifestou. E eu sou muito curioso. Então eu disse, e como foi? E ele disse assim, rapaz, no que o demônio se manifestou, eu comecei a repreender, meu amigo, e esse demônio lascou minha calça, minha mente foi direto para Atos dos Apóstolos. Eu disse, eu já vi isso, mas eu digo, me conte mais. E ele disse, foi uma luta, e passou 1 hora, e passou 2 horas, e esse demônio nada de sair. E aí eu tenho o costume de pregar com um talit aqui, e eu peguei, e sempre que eu coloco o demônio sai, eu digo, tem alguma coisa aí. E aí ele disse que colocou o talit no demônio, o demônio lascou o talit, e nada. E aí ele disse assim para mim, mas naquela hora eu ouvi alguém dizer assim, no meu ouvido, Jesus disse assim, assopre no ouvido, porque o demônio está no ouvido. Eu disse, foi. Aí ele disse, eu soprei. Eu disse, saiu. Ele disse, saiu. Falei, então quer dizer que você passou mais de 1 hora clamando o nome de Jesus e não foi. E quando você soprou no ouvido, saiu. Ele disse, saiu.
Digo, tá bom, vou dormir. Quando eu entrei no ônibus para voltar a Salvador, eu digo, quem volta aqui de novo é coelho. Eu não venho mais não. Não venho mais não. Essa foi só uma das histórias que ele me contou. Próxima eu conto, tá bom? Pois bem, mas esse aqui não. Ele diz assim, eu expulsei no teu nome. Quando eu leio essa passagem, eu vejo como um de nós, sentado aqui na igreja, assistindo o culto normal. Essa pessoa se vê como cristã. E está dizendo, eu expulsei demônios, Senhor, no teu nome. Em teu nome não fizemos muitos milagres. Olha, ainda não é nenhuma pessoa só, são várias. Nós não fizemos muitos milagres. Fizemos muitos milagres. Pessoas que estavam cegas passaram a enxergar. Surdos passaram a ouvir. Coxos voltaram a andar. Imagina a coisa. Imagine, pinte o quadro na sua mente. A confissão da pessoa é muito boa. O que parece ser tão verdade, tudo aquilo que a pessoa dizia que era, é justamente o fruto daquilo que ele chama de evangelho, o fruto daquilo que ele chama de ser cristão. E qual é o fruto? Quais são as credenciais dele? As credenciais dele são expulsar demônios, profetizar e fazer milagres. Eu não sei você, mas eu me impressionaria. Então lhes direi explicitamente. Quando Jesus diz explicitamente, Jesus está dizendo, será em público. Não será particular. Não será uma conversa de gabinete. O que Jesus está dizendo para nós é algo muito sério, que não apenas diz quem é e quem não é, mas mostra aqueles que são meus e aqueles que não são. Não é só, é crente não é, batista não é. A gente não está falando de ser batista ou não, a gente está falando de céu e inferno, pertencer a Cristo Jesus ou não. Então lhe direi explicitamente, qual é a palavra de Jesus na frente de todo mundo? Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Como assim, Jesus? Eu usei o teu nome. Como é que o Senhor não me conhece? Eu profetizei. Como é que o Senhor não me conhece? Eu expulsei demônios e não foi no meu nome, foi no seu nome, não foi no nome de outra pessoa, foi no seu nome. Como assim o Senhor não me conhece? Jesus, eu fiz milagres. Como assim o Senhor não me conhece? Jesus, eu fui para a igreja todo domingo. Jesus, eu era batista, tradicional. Eu era da Igreja Batista de Jerusalém. Como assim o Senhor não me conhece? É possível o Senhor não me conhecer? O problema é que as pessoas que estão dizendo isso para Jesus esquecem daquilo que Deus disse por intermédio do profeta Jeremias, no seu capítulo 17. Deus disse o seguinte a Jeremias: quem conhecerá o coração do homem? Quem conhecerá o oculto e o escondido? Quem saberá quem é o homem no seu mais profundo interior? Impossível. Coração de gente, coração de homem, terra que ninguém passeia. Mas o Senhor continua e diz assim: eu, o Senhor, sondo e esquadrinho os corações. Este é o mesmo Senhor que recebe a boa confissão de Senhor, Senhor. E esse Senhor que sonda e esquadrinha os corações diz assim, ó: eu nunca te conheci. Primeira coisa é entender que o mais importante não é que nós conheçamos Jesus. O mais importante é sermos conhecidos por Jesus.
Porque quando somos conhecidos por Jesus, quer dizer que nós conhecemos o verdadeiro Jesus. Há um grande problema entre conhecer Jesus e ser conhecido por Jesus. Só aqueles que são conhecidos por Jesus verdadeiramente conheceram Jesus. Porque todo aquele que o conhece não é por mera confissão de fé. Todo aquele que o conhece é porque ele quis se revelar. Então é ele que diz: nunca te conheci. A ideia de Jesus é: eu nunca me revelei a você. Nunca. Eu não sei quem você é. Não sei quem você é. Mas eu levantava as mãos. Eu cantava: vem, essa é a hora da adoração. Eu cantava: santo, santo, santo. Eu estava todos os cultos na igreja, Senhor. Mas eu nunca me revelei a você. Nunca me revelei. E ele então diz algo mais duro ainda. Ele diz assim: ó, apartai-vos de mim. Para longe de mim. Para longe de mim. E agora ele vai trazer algo que muitas vezes eu e você não conhece da pessoa do lado. Quando você é de uma comunidade pequena, então todo mundo se conhece. Quando eu digo comunidade pequena, não estou falando só do tamanho da igreja, estou falando do todo. Porque aí não tem alguém que mora longe demais, todo mundo mora perto. É tipo aquelas igrejas de bairro, assim, de garagem. Meu irmão, todo mundo sabe de tudo. E se você procurar bem, muitas das coisas que fazem com que essa igreja feche é a conversa entre os irmãos, as fofocas. Por quê? Porque está todo mundo tão perto, mas tão perto que todo mundo sabe da vida de todo mundo. E não que isso seja ruim, eu penso em discipulado de outra forma. Mas veja bem onde é que eu estou querendo chegar. Então, quando é muito perto, mas quando é distante, e aí se eu perguntar aqui, nós estamos na São Martinho, lá no Tanque São Martinho, se eu perguntar aqui, quem mora na Fazenda Grande, um levanta a mão, quem mora no São Caetano, quem mora em outro lugar e tal e tal. Na Igreja Batista São Caetano, que é de onde eu vi, antes de ser pastor da Igreja Batista de Leade, tinha gente que ia dia de domingo, vinha de Camaçari de Lauro de Freitas para assistir o culto. Quem conhece a prática dessa pessoa? Ninguém. Então Jesus diz: apartai-vos de mim. E Jesus disse: vós que praticais a iniquidade. Iniquidade. O que Jesus está dizendo é: você representou até um bom papel, mas eu te conhecia quando você deixava de ser ator. Eu sabia da sua vida quando o culto terminava. Sabia da sua vida quando os irmãos não estavam por perto. Sabia da sua vida quando papai e mamãe não estavam perto. Sabia da sua vida nas festas da escola. Sabia na sua vida quando você ia para o futebol e lá não tinha ninguém que você conhecia da igreja. Eu sabia toda a sua vida. Por isso que não te conheço, não porque não sei quem é você, não te conheço como alguém a quem me revelei. Porque se tivesse realmente me revelado a ti, não serias o mesmo. Apartai-vos de mim, vós que na prática, na vivência, eu não sou o Senhor. Eu não sou o Senhor, Senhor. A sua confissão não diz nem 10% de quem você é. Sabe o que é que mais me chama a atenção nesse texto? É que para mim é aqui que ser cheio do Espírito distingue aqueles que conhecem a palavra e aqueles que não conhecem. Porque o que Jesus está cobrando aqui não é dom espiritual. Porque a pessoa disse que fez muita coisa miraculosa. O que Jesus está cobrando aqui é fruto do Espírito.
Ele está cobrando amor, bondade, longanimidade. Ele está cobrando amizade, fidelidade. É isso que Jesus está cobrando aqui. Não que isso fosse base para salvar alguém. Haja vista, é só você ler todo o Novo Testamento e você vai ver que salvação é por fé. Mas aqui não é sobre ser salvo por obras. Aqui é sobre ter obras de salvo. Então, primeiro é a falsa confissão. Segundo, é a falsa intelectualidade. Versículo 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, primeiro, nem todo o que me diz. Segundo, é todo aquele, pois, que ouve. E aqui a ideia de ouvir é compreender, é intelecto. Então, no primeiro Jesus disse, aquele que vem e confessa, mas não vive. No outro ele vai dizer, aquele que ouve, aquele que entende, mas não pratica. Aqui é uma questão para a vida. Aqui você pode ter noção de algumas coisinhas que acontecem na nossa vida e a gente não entende. Meu Deus, por que está acontecendo comigo? Por que muitas coisas não estão funcionando? Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que existem dois homens que fizeram casas. Dois homens, é uma parábola. Dois homens que fizeram casas. Um edificou rocha. O outro edificou a sua casa sobre areia. E há algo que vai acontecer com os dois também. E o que é que vai acontecer com os dois? O que vai acontecer com os dois é as dificuldades da vida virão para os dois. Porque as dificuldades da vida não vêm só para o não crente. O sol para todos. A chuva também. As dificuldades vêm para os dois. E Jesus diz algo interessante. Lembra do tempo que revela o falso mestre e o falso profeta? Jesus diz, a dificuldade revela o verdadeiro e o falso crente. A dificuldade revela o verdadeiro e o falso crente. Pedro vai dizer aos irmãos que estão sofrendo na Ásia que aquela ali é uma prova de fogo para saber se a fé deles verdadeiramente persiste, persevera. Então, as dificuldades vêm para crentes e não crentes. Peraí, se vem para crente e não crente, qual a diferença? A diferença é aqueles que persistem e aqueles que se vão. Jesus diz, aquele que edificou sobre rocha firme, todas as dificuldades que vieram, eles resistiram, perseveraram, aguentaram firme, e a casa continuou inteira. O outro, porém, quando vieram as dificuldades da vida, a enxurrada, os ventos, a chuva levou tudo, os rios levou tudo, e ele não perseverou, ele não conseguiu ficar. Jesus diz, sabe o que é que eu estou ensinando? Assim é todo aquele que ouve o pastor Jorge pregando, entende, dá glória a Deus, diz amém, vira a porta aqui e diz, rapaz, que culto, que palavra, que mensagem, que maravilha. E depois de alguns quilômetros,
se esqueceu de tudo aquilo. Ele não pratica o que ouve, e a vida dele é totalmente contrária do Deus que ele entende. Ele até fala bonito, ele até conhece muito de Bíblia, mas na vida, basta que um vento chacoalhe a sua casa para que ele revele quem verdadeiramente ele é. Os momentos difíceis, é interessantíssimo quando em momentos difíceis as igrejas se esvaziam. E quando você vai procurar, de 10 que se foram, 2 procuraram outras igrejas, 8 se desviaram do caminho do Senhor. Agora, pense naqueles 8 como eram antes de se desviar. Nem você imaginava que um dia se desviasse. Você dizia, era crente como eu, rapaz. Como é que pode hoje estar em casa, não pisa o pé na igreja? Como é que pode? Como é que pode estar vivendo uma vida totalmente contrária àquela que pregava? Como é que pode? Não aguentou um ventozinho? Não é interessante? E aqui me permita, eu acho que a comunhão cristã, ela deve amadurecer. Porque até hoje, e eu tenho certeza que o pastor Jorge já recebeu isso, até hoje, eu tenho 1 ano e 8 meses de pastorado. E o tanto que eu já ouvi de coisas que se acontecem no meio da comunhão. Meu irmão, tem gente que sai da igreja por causa de roupa. Porque o irmãozinho ou a irmãzinha fica olhando para a sua roupa, que repetiu, que não repetiu. Que está bonito, que está feio. Sabe, é uma comunhão muito frouxa, onde os irmãos não sabem acolher os outros. Eu estava conversando com uma jovem há pouco tempo, que ela saiu da igreja porque ela simplesmente não soube, o povo não soube recebê-la. Não soube recebê-la, e eu estou dizendo porque eu vi de perto o negócio. Não soube recebê-la. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E ela voltou para a igreja onde estava. E a igreja onde estava, ela mesma disse, lá o evangelho genuíno não é pregado, mas lá eu sou bem recebida. Eu não quero falar sobre essa jovem, eu quero falar sobre a igreja que não soube recebê-la. Não soube. Mas o que me chama a atenção também, além disso, é você, sou eu, que deixa os caminhos do Senhor por qualquer vento, por um olhar errado, por uma palavra, qualquer palavrinha não lhe lança a outra igreja, qualquer palavrinha lhe lança no mundo de novo, qualquer palavrinha lhe faz não querer mais conta com ninguém, qualquer palavrinha lhe lança num bar, qualquer palavrinha lhe lança numa vida totalmente contrária às Sagradas Escrituras. Qualquer palavrinha faz de você um crente genuíno, entre aspas. Há um crente que começa a falar mal de tudo, reclamar e passa a ser um empecilho na igreja. Qualquer palavrinha nos transforma. Qualquer vento mostra aonde nós estávamos alicerçados. Qualquer palavra. E Jesus, ele diz, a que eu posso comparar uma pessoa assim? Eu comparo a um tolo. Um tolo. É um tolo. Por que é um tolo, Jesus? Porque saiu debaixo das minhas asas por qualquer coisa. Porque se esqueceu que as tribulações do tempo presente não se comparam com a glória que há de nos ser revelada. Porque trocou as grandes maravilhas da era vindoura por coisas pequenas deste mundo. Porque se deixou tropeçar por homens, por instituições. Mas Jesus, quem são os seus discípulos? E aqui eu termino.
Os meus discípulos são aqueles que não somente têm palavras bonitas e boa teologia, boa confissão e bom intelecto. Quem são os seus discípulos, Jesus? Os meus discípulos são aqueles que ouvem, entendem, pregam e praticam. Vive tudo aquilo que eu digo. O que Jesus está dizendo é: se você não praticar, você não vai muito longe. Sabe de uma? Tapa os ouvidos e viva o Evangelho. É algo que você está vendo, feche os olhos e pratique o Evangelho. Porque nós não estamos falando de algo terreno, nós estamos falando de vida eterna. É por isso que nós temos aquela antiga frase: entrou na igreja, que a primeira coisa que a gente diz ao novo convertido: seja bem-vindo? Não é. Impressionante, a gente já bota medo no novo convertido. O novo convertido chega na igreja e diz assim: ó, não olhe para ninguém, olhe para Cristo. Eu fico imaginando a cabeça da pessoa que acabou de entrar na igreja, dizendo: meu Deus, será que eu posso confiar em alguém aqui? Primeira coisa que me disseram foi: não olhe para ninguém, olhe para Cristo. Mas a gente não está errado, não. Mas se é isso que nós dizemos a todo mundo que entra, por que na nossa hora é difícil olhar somente para Cristo? Por que qualquer vento nos derruba? Por que não dizemos assim: vocês escolhem o que quiserem, eu todavia servirei ao Senhor e continuarei vivendo o Evangelho da forma como Ele me ensinou? Por que nós não dizemos assim? Porque é muito mais fácil dizer: todavia eu estou pegando minhas malas e estou me mandando. E não estou me mandando para outro lugar, não. Estou me mandando, estou como aquele cachorro que volta ao vômito. Estou indo embora da presença de Deus. E a culpa é de quem? A culpa é da igreja. Meu irmão, a sua prática do Evangelho, a sua vida cristã, ela deve estar acima de todo vento, de toda chuva e de todo temporal. Você deve continuar prosseguindo para o alvo. Você deve continuar vivendo o Evangelho. Você deve continuar se fortalecendo no Senhor e na graça do seu poder. Você deve continuar com os olhos fixados em Cristo. Você deve continuar ouvindo a sã doutrina e praticando a sua vida. Você deve continuar fazendo a boa confissão e praticando aquilo que você confessa. Você deve continuar como um sábio que verdadeiramente Cristo se revelou. Você deve continuar como aquele que verdadeiramente tem a sua casa fixada na santa palavra de Cristo Jesus. Você deve viver para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu sei que essa mensagem ela é dura, mas veja, é assim que Jesus finaliza o seu sermão. Por quê? Porque é isso que importa, viver o Evangelho. Não importa o que digam, já viu? Não importa o que vão pensar de mim, estou nem aí, eu quero é Deus, é isso que importa. O que importa é Cristo Jesus, a sua palavra, e como eu vou viver diante dele. Amém? Deus vos abençoe. Muito bom ter voltado, muito bom poder compartilhar o Evangelho com os irmãos. Que Deus vos abençoe. Pastor? Não vai ainda não.
Em forma de agradecimento, né? Nós queremos te passar